Boa noite, pessoal. Hoje estou eu aqui, Guilherme e o Losnak. A gente está aqui no canal do Marco Saravalli. A gente pegou aqui uma barriga de aluguel e a gente está recebendo aqui o pessoal da Habitat, né? A gente está recebendo o Eduardo e a Juliana. O Eduardo é gestor da Habitat e a Juliana é a relação com investidores, é o RI da Habitat, né? E eu queria primeiramente agradecer aí, Eduardo e Juliana, pelo tempo disponível, por estar aqui batendo esse papo com a gente. E eu queria começar o nosso bate-papo, primeiro perguntando aí para vocês darem um overview um pouco da Habitat, né? Não é Habitat, né? Depois você me fala como é que fala, é Habitat ou Habitat? O que você acha, depois você me fala. Mas contar um pouco do contexto, do histórico, do background do pessoal e um pouco do cenário atual, né? E para aqueles investidores que têm interesse ou cotistas já atualmente do fundo, quais são os meios de comunicação que eles devem aí mandar para vocês para entrar em contato e fazer algumas perguntas, tá bom? Bom, primeiro boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite aí para todo mundo, Guilherme, Arthur. Acho que na tua primeira pergunta aí, cada um fala de um jeito. Eu falo Habitat, mas tem até colegas lá que falam Habitat. Beleza. Vamos lá. A Habitat hoje é uma casa, é uma gestora de fundo imobiliário, tá? A gente só tem e todos focados, são dois, focados em fundo de recebíveis, tá? Com foco em créditos pulverizados. O que é isso? O CRI, você tem uma das subdivisões lá, é o tipo de lastro, concentrado ou pulverizado. O mercado no passado, acho que foram emitidos 10 bilhões de reais em CRI, 85% foi o lastro concentrado, 15%, então podemos dizer que é um nicho, lastro pulverizado, e é só nesse nicho que a gente trabalha. Grande diferença, no concentrado você tem um devedor só na ponta final, geralmente vai ser uma empresa, geralmente uma grande empresa, mas sempre uma empresa. No lastro pulverizado, você tem vários devedores pagando a conta, geralmente de um financiamento imobiliário de compra de um imóvel. Então, a gente está exposto a projetos de incorporação, em que o incorporador basicamente comprou um terreno, fez um lançamento e vai vender ali algumas dezenas, às vezes centenas de unidades imobiliárias. Todos os contratos de compra e venda dessas unidades imobiliárias servem de lastro para uma operação quando a gente entra no pulverizado, tá? Então, eu acho que é uma casa com foco um pouco diferenciado. A gente, então, não faz CRI corporativo, emprestamos só para projeto de incorporação, onde a gente pega sempre uma carteira de recebíveis como garantia. E aí vou explicar mais ao longo da conversa aí, mas sempre com muita gordura nesses recebíveis, né? Quer dizer, quem olha para isso fala, pô, mas você corre o risco, então, pessoa física, isso é muito mais arriscado do que você está exposto a uma grande empresa. A resposta é sim, só que como é que a gente se protege? Montando estruturas em que, se o cara tem lá 100 clientes e ele recebe mensalmente 100 pagamentos, um de cada cliente, com 50 ou 60 desses créditos, já é suficiente para pagar a nossa operação. Então, mesmo que ele tenha uma inadimplência lá de 40%, o CRI vai estar adimplente, e a gente tem aí passado momentos difíceis aí da crise em que esse modelo tem se provado bem, porque as inadimplências das carteiras cresceram, mas não a ponto de afetar as nossas operações. Bom, falando um pouquinho sobre como que vocês entram em contato com a gente, na verdade, assim, a Habitat está disponível em todas as redes sociais, então vocês podem entrar e vocês podem conhecer um pouco sobre o nosso trabalho por esse mecanismo. Também entrar em contato por nosso e-mail, ri@habitatcp.com.br, e também pode entrar no site, que lá tem um formulário de contato, onde vocês conseguem nos contatar. Certo. Boa noite, Eduardo, boa noite, Juliana. Acho que assim, o primeiro ponto que acho que seria legal discutir é justamente assim, acho que a questão da oferta recente, né? Vocês captaram lá atrás, né, 230 milhões, já alocaram quase todo esse dinheiro e chamaram uma segunda oferta, né, para o Habit 11,
de 140 milhões. E realmente, né, assim, desde janeiro até agora, né, mais ou menos maio, junho, né, assim, não teve uma alocação, uma parte por causa da crise. Né? Acho que você podia assim, acho que discutir um pouco, né, como vocês viram, né, a questão da crise em termos de alocação, né, acho que em termos de demanda, né, para vocês, e em termos também, acho que, assim, de mercado, né, se as taxas melhoraram, pioraram assim, no meio do caminho, né, com esse estresse do coronavírus. E qual que é a expectativa de vocês, assim, acho que dá um norte, né, vamos dizer assim, de, sei lá, vocês pensam em alocar até o final sei lá, até setembro, até dezembro, assim, vocês têm uma data-alvo, assim, para concluir essa alocação de recursos de vocês? Ou vocês ainda estão realmente esperando um pouco a questão do corona dar uma ajustada, dar uma arrumada e você ter mais conforto para alocar taxas mais, assim, acho que mais próximas à realidade, né? Tá, vamos lá, Arthur. Obrigado pela pergunta aí, que esse é um ponto que tem aparecido bastante nos fóruns. Aí é sempre bom a gente ter a oportunidade de esclarecer, tá? Então, recapitulando o que você falou, a gente fez o IPO desse fundo no final de julho do ano passado, levantamos 240 milhões, em 6 meses o fundo estava todo alocado, praticamente. E aí, em janeiro, anunciamos um follow-on, 150 milhões, tá? Não quisemos fazer uma grande diluição, foi uma proporção ali de 0,6 novas cotas a cada cota que o cotista tinha. E aí essa oferta terminou no final de fevereiro, tá? O encerramento oficial da oferta foi a quinta-feira antes do Carnaval. E o Carnaval foi quando as coisas começaram a ficar... a gente ter clareza de que as coisas iam ficar muito, muito negativas, né? Foi quando, eu lembro bem, ali no meio do feriado, as bolsas lá fora já despencando, todo mundo na expectativa aqui do que ia acontecer na quarta-feira de cinzas, e aí foram aquelas semanas em que cada uma tinha 2 ou 3 circuit breakers, aquele show de horror que a gente viu principalmente em março nos mercados, né? A nossa decisão aí, quer dizer, tinha acabado de captar, a gente lançou a oferta porque a gente tinha um pipeline robusto ali para alocar os recursos dessa oferta, mas aí sentamos todo o comitê da empresa e acho que de maneira bastante unânime ali, tomamos uma decisão de esperar para ver. O que eu quero dizer? A gente monitora muito de perto as carteiras dos projetos que estão no nosso portfólio, tá? Então, hoje no fundo 2 são 18 operações, temos mais 15, mais ou menos, no fundo 1. Então, a gente tem uma massa crítica grande de projetos de vários tipos em várias regiões. Então, a gente consegue, pelo que a gente tem, estimar mais ou menos o que está acontecendo com o resto dos projetos parecidos. E 2, esses projetos que estavam no nosso pipeline, a gente já estava no processo de auditar carteira, então esse monitoramento de saber em cada operação que cliente está pagando, que cliente está atrasando, quem pediu distrato, quantas vendas novas foram feitas, a gente consegue ter essa análise também em cima daquilo que está no pipeline. Então, como foi uma crise que chegou muito rápido, de maneira muito intensa, e eu acho que o principal, muito imprevisível, quer dizer, uma pandemia dessa escala, é uma coisa que a gente não via desde da gripe espanhola, estamos falando em 1918, ficou muito difícil para a gente prever qual ia ser o impacto nas carteiras, tá? Então, como a gente não conseguia prever, falou, vamos esperar ter mais clareza. E aí a gente estava, então, no começo de março, tá? Passamos março, as carteiras foram super bem, eu acho que não deu tempo da crise chegar em quem estava ali com o boleto da compra do imóvel. Abril, a inadimplência cresceu bastante, e aí a gente falou, putz, acertamos na decisão de esperar, vamos ver se maio piora de novo, o que acontece. Agora, só um parênteses, em abril, apesar de piorar bastante, todas as operações se mantiveram adimplentes, tá? Porque, de novo, a gente sempre tem uma gordura em cima da carteira de recebíveis. Então, passou abril, foi um mês ruim, veio maio terminou agora, e em maio a notícia é positiva, tá? Então, a gente tinha uma expectativa de que podia continuar piorando, desemprego ainda crescendo, quer dizer, economia se deteriorando, embora o mercado acionário já começasse a retomar, mas maio as carteiras, na grande maioria, melhoraram, tá?
melhoraram marginalmente, não é que voltou para o nível pré-crise, mas foram um pouquinho melhor do que abril. Então, primeira coisa que vem na cabeça, abril foi o fundo do poço. Tomara, tá? Mas acho que ainda é cedo para dizer. Maio pode ter sido alguma coisa pontual. Estamos monitorando junho. Primeira semana de junho foi boa. Se a gente mantiver essa linha, as operações que estão no nosso pipeline, praticamente todas estão mandatadas. O que isso significa? Eu já assinei um contrato com o tomador daquele dinheiro. Então, a partir do momento que a gente tiver confiança que as coisas, no mínimo, pararam de piorar, e eu acho que a gente está muito perto de ter essa confiança, eu te diria que a gente aloca os recursos dessa oferta em mais 2, 3 meses, tá? Então, para ser mais direto aí da tua pergunta, acho que setembro, sim, dá para a gente considerar que tem o fundo aí praticamente todo investido. Pegando esse gancho, Eduardo, eu queria entrar um pouco mais nesse tipo de operação, né? E eu sei que você já chegou a falar isso em alguns lugares, né? Mas eu acho que nunca é repetitivo para o investidor pessoa física. Você comentou no começo que as suas operações são enfim, pulverizadas e no final também você tem o risco da pessoa física, né? Então são operações de um risco maior do que eventualmente um crédito corporativo, né? E vocês têm lá, eu queria que você explicasse como funciona a subordinação, as garantias disso, que conforta vocês, né? Até que você falou, para dar problema para a gente, o nível de inadimplência tem que ser muito alto, né? Então eu queria que você explicasse sobre isso. Tá, vamos lá. Como é que é um típico CRI na carteira do nosso fundo, tá? Então, de novo, um incorporador que, primeiro, já comprou terreno, já investiu nisso, já montou um stand de venda, já fez o marketing, já fez o lançamento. Na maioria dos casos, já tem a obra bem avançada, tá? Vamos falar em números redondos aqui para simplificar. Esse cara vendeu 500 unidades e ele vende a prazo. E aí ele recebe R$ 1.000 de cada cliente por mês, tá? Então, se a inadimplência dele for 0, pinga na conta desse cara R$ 500 mil por mês. E ele precisa de dinheiro para fazer a obra. Então, a gente vai olhar para quanto falta de obra, a gente mergulha muito na análise, tá? Então, vai um engenheiro da nossa equipe visitar o projeto, confirmar que aquele dinheiro que o cara falou que precisa para terminar a obra realmente é suficiente. E aí, vamos supor que esse cara precisa de 15 milhões para terminar a obra, tá? Então, vou fazer um CRI de 15 milhões. O dinheiro, primeira coisa, só é liberado para ele conforme a obra evolui. Então, todo mês, esse meu engenheiro volta lá, faz uma medição e fala, esse mês o cara gastou aqui R$ 500 mil. Então, daquele 15 milhões, eu vou liberar R$ 500 mil. Volta no mês seguinte, fala, Eduardo, esse mês o cara acelerou aqui, foram 3 milhões gastos na obra. Feliz da vida, eu mando mais 3 milhões para ele. Então, isso do lado do uso dos recursos, tá? Do lado do nosso pagamento, que é o que interessa. Então, primeira coisa, liquidei a operação, não tem, eu vou pagar depois que a obra fica pronta, me dá uma carência, né? Não existe isso. O cara precisa ter fluxo de caixa para começar a me pagar no mês 1 da operação. E como é que funciona a operação a partir do dia que a gente liquidou? Os 500 clientes lá que recebiam um boleto para pagar na conta do incorporador vão passar a receber um boleto diferente e o dinheiro vai passar a cair numa conta que eu controlo, numa conta do CRI. Então, cai lá, e aí eu vou montar a operação em que a parcela mensal seja de 300, talvez R$ 350 mil para o cara que tem uma carteira de 500. Então, todo mês eu vou receber na minha conta lá 500 boletos de R$ 1.000, ou seja, R$ 500 mil, vou reter os 300 mil para o pagamento da operação e vou devolver esses 200 mil para o incorporador. Tá? Por que a gente gosta desse modelo em que eu poderia estar pegando 500 mil inteiro e acelerar e matar mais rápido esse CRI? Por que eu gosto desse dinheiro voltando para o incorporador? Para manter ele alinhado comigo. Então, o sucesso do recebimento dessa carteira
é bom para mim, porque a operação fica adimplente, e é bom para ele, porque ele recebe essa diferença todo mês. E para ele, a coisa fica muito mais sensível. Por quê? Vamos supor que, por algum motivo, a inadimplência dele foi a 20%. Em vez de 500, ele recebe 400. Cai na minha conta, eu seguro os meus 300 mil, o dinheiro vai para o fundo. Em vez de devolver 200, eu agora estou devolvendo só 100 mil reais para ele. Então, está dado o incentivo para ele ir lá ligar para esses caras que não pagaram, renegociar e entender o que aconteceu. Se os caras deixaram de pagar porque a obra está atrasada ou porque o projeto pós-entrega está mal cuidado, senhor incorporador, levanta da cadeira e vai lá resolver o problema, entendeu? Com isso, você volta a receber 200 e não mais 100. Inadimplência cresceu ainda mais. O cara está recebendo 340, ficou apertado. O que a gente faz aí? A gente tem gatilhos no contrato que me permitem aí não só receber os 300 que eu já recebia, mas receber esse outro 40 que voltaria para ele. E aí eu começo a fazer pré-pagamentos da operação e acelerar a quitação do CRI. E, de novo, o cara aí vai estar ainda mais incentivado a resolver os problemas. E, por último, mesmo que a inadimplência então cresça muito, ele esteja recebendo menos que 300 mil por mês, o que acontece? No momento que foi liquidada a operação, e isso está no regulamento do fundo, tá? Eu não posso fazer um CRI que não tenha todas essas características. Mas se a parcela mensal é de 300 mil, a gente constitui um fundo de reserva. Então, é dinheiro que o incorporador tomou emprestado, ele paga juros sobre esse dinheiro, mas o dinheiro fica parado numa conta também do nosso controle. Então, se a parcela mensal é 300 mil, eu tenho lá 600 mil que vão ficar retidos numa conta até o final da operação. A inadimplência foi para 50%, tá? Um número que nem nessa crise aqui, nem no abril negro que eu descrevi, não tem coisa chegar nem perto. Mas, enfim, dos 500, 50% de inadimplência, ele recebe 250. Precisa me pagar 300. O que eu faço? Eu vou nessa conta onde tem 600 mil, saco 50, o CRI fica adimplente, e aí eu vou notificar o incorporador para recompor aquele valor que eu utilizei. A gente chegou a ter operação em que eu precisei entrar no fundo de reserva, com valores muito baixos, os incorporadores foram notificados e fizeram o aporte. Tá? Então, hoje, todas as operações estão lá com os fundos de reserva totalmente intactos aí no Habition. Beleza. É tu? Fala do FII. E outra pergunta, Eduardo e Juliana, em relação à estratégia de vocês com FIIs, né? A gente recentemente conversou com outra casa, obviamente com uma proposta diferente da de vocês, mas uma casa que investe em CRIs, em dívida. A gente viu que vocês têm uma parcela da carteira ali em FIIs. É mais para fazer caixa ou vocês pensam numa estratégia também de entrar comprando alguns fundos, enfim, fazer um ganho de capital, né? Que agora teve uma queda abrupta, não sei. Queria, enfim, jogar essa bola para vocês. Faz sentido ou não está no radar? Não muito, tá? Pessoal, o FII que a gente tem na carteira é o RBRY, tá? A gente entrou via 476 numa das primeiras rodadas ali, bem no comecinho da existência do nosso fundo. Então, acho que fizemos IPO em julho, entramos lá em agosto. O fundo que tem uma estratégia parecida com o nosso, de uma casa que a gente conhece há bastante tempo e gosta muito, tá? Então, foi mais uma maneira de acelerar a alocação ali no começo. Quando março ali a gente viu toda aquela sangria e a gente estava com caixa, a gente discutiu internamente fazer uma alocação. O que acabou pesando para a gente não fazer foi o fato da gente nunca ter vendido para o nosso público aí, que seria uma coisa que estaria no nosso caderno de análise e de possíveis investimentos, tá? Então, quem investe na Habitat, investe para investir em CRI. Foi uma alocação pequena em um fundo imobiliário. Hoje não está muito no radar a gente fazer mais isso, tá? Certo. Tá. E Eduardo, você pode contar um pouco também da política de marcação mercado dos CRIs de vocês, né? Que vocês tiveram uma marcação negativa
recentemente, né? E assim, só para explicar para as pessoas assim que funciona, né? Que é uma questão mais contábil, né? Vocês não ficam distribuindo os lucros, né? Nem também pegando as perdas para ajustar a questão da distribuição de dividendos, né? Então acho que você poderia comentar um pouco da marcação ao mercado da carteira de vocês e também acho que olhando para a oferta, né? Assim, dado que teve esse estresse, teve a crise, teve alguma mudança na taxa, né? Que vocês estão discutindo com os empreendedores, né? Teve alguma mudança, vamos dizer assim, em termos de prazo, né? Que vocês estão vendo não pegar a carteira de recebíveis inteira, mas pegar uma carteira um pouco mais curta, né? Vocês, olhando essa questão da crise, vocês mudaram um pouco a cabeça na alocação que vocês já mandataram ou a proposta, vamos dizer, entre aspas, está em termos gerais a mesma do que estava antes? Não, eu acho que começar pela segunda pergunta, tá? Mas a proposta fica muito parecida, tá? É o que a gente sabe fazer, é praticamente só o que a gente faz. Então não vamos mudar o tipo de operação. Se você pega o nosso regulamento, a gente fez questão de fazer desse jeito. Ele é até muito específico no tipo de ativo que a gente pode investir, tá? Mas, dito isso, a gente está sim conseguindo, dado o momento difícil aí de liquidez, negociar melhor do que a gente vinha negociando as operações ali em janeiro, fevereiro. Então as taxas tinham caído muito, voltaram a subir, e acho que mais importante que taxa, a gente está conseguindo garantias ainda mais robustas nas operações, tá? Então, só para ficar em um exemplo, o fundo de reserva que eu falei na inscrição da operação agora de 2 PMTs, de 2 parcelas, estamos passando a colocar em muita operação 3 parcelas em vez de 2, entendeu? Então, aqueles 600 mil que eu expliquei que ficam lá depositados numa conta de controle meu, vão ser 900 mil nas operações que a gente vai ter daqui para frente. Então, esse tipo de coisa, eu acho que a gente conseguiu aí melhorar a saúde dos projetos que estão no pipeline. Assunto marcação a mercado, tá? Acho que até é legal você perguntar, que é um ponto às vezes meio polêmico, porque nem todos os fundos de CRI marcam a mercado as operações. Primeiro, uma coisa que é importante deixar claro é que essa decisão é do administrador, tá? Então, no nosso caso, é a Vortex quem tem a política dela de marcação a mercado e quem faz isso diariamente, tá? Então, você vai enxergar sempre nos relatórios o número consolidado do mês, mas todo dia a gente vê a variação no valor da marcação a mercado. O que ela é? Como a gente tem títulos pré-fixados de longo prazo, a gente sempre que compra um novo papel, compara ele com um papel pré-fixado de longo prazo livre de risco. O livre de risco é o do governo. E aí a gente vê que diferença de taxa a gente tem sobre aquele papel livre de risco. Então vamos supor que o governo hoje está pagando ali numa NTNB longa inflação mais 4. E eu comprei um CRI que é inflação mais 10, eu tenho 6 pontos percentuais a mais do que o título livre de risco. Esse 6 vai ficar guardado para a vida inteira da operação. E aí o que acontece todo dia? Conforme varia aquela taxa do governo, a gente traz a operação a valor presente numa taxa de desconto que é a do governo mais 6. Então, vamos exemplificar, tá? Talvez trazer mais para a realidade, mas imagina que hoje o governo está pagando inflação mais 4 e eu investi num CRI de longo prazo que é inflação mais 5. Apertadinho ali, é um high grade, não é nem coisa que a gente olharia. Se a taxa do governo cair para a inflação mais 1, aquela inflação mais 5 por 10 anos, virou um puta negócio. Então, esse movimento da taxa do governo vai fazer que tenha uma marcação a mercado positiva, que aquele título valha mais. E, de fato, ele vai valer mais. Assim como, vamos supor que as coisas piorem para o governo e ele passe a pagar nesse título longo inflação mais 7. E eu estou lá casado por 10 anos com um título de crédito privado que tem mais risco, portanto, que paga inflação mais 5. Quer dizer, eu fiquei com um mico na mão. Então, o correto é trazer esse valor presente e aquele mico vai ter um valor menor do que tinha antes.
o que aconteceu no mês de março? Taxas de juros do governo subiram muito junto com todo o estresse da economia. Essa diferença entre... E as nossas taxas não subiram porque elas são pré-fixadas. Então a diferença ficou menor, por isso teve uma marcação negativa, mas que, de novo, é apenas contábil. Então é o administrador falando, esse CRI aqui que você tem na carteira vale um pouco menos porque a taxa do governo subiu. E o contrário também acontece como aconteceu agora no mês passado. E aí faz esse ajuste apenas contábil, sem impacto na distribuição. Tá? Então, se você pega março, um valor negativo que fez até o fundo, na visão contábil, ter prejuízo, mas todas as operações adimplentes, a gente recebeu juros e correção monetária de todos os CRIs e manteve normalmente a distribuição de dividendo para os cotistas. Bom, beleza. E deixa eu voltar um pouco na questão de pipeline, né? A gente, enfim, você até comentou, a gente viu aqui no último relatório que a gente tem acesso, que é o de abril, enfim, que são 8 operações de pipeline. Eu acho que, se eu não me engano, casa ali com o que você tem em caixa, e você falou que está bem encaminhado, né? Essas operações. Mas uma questão que fica que eu ia até falar um pouco do seu processo de originação, estruturação e monitoramento, mas eu queria antes perguntar para você a questão da geografia, né? Como fica a partir de agora, né? Vocês viram alguma mudança? Vão focar em regiões metropolitanas ou centros ou vão continuar com a mesma estratégia? Você acha que ainda vai tendo oportunidades nessas regiões? Com certeza, tem bastante, tá? Eu acho que é importante falar que, apesar da gente ter adotado essa estratégia de sentar um pouco no caixa e entender o que vai acontecer antes de voltar a investir, a gente está muito ativo na prospecção. Então, todo dia eu falo com o incorporador, com o cara dono de projeto de loteamento, de multipropriedade. Os projetos continuam e eu acho que o importante aqui, e o que a gente sempre teve em mente quando criou a empresa, é que sempre foi um mercado de loteamento, principalmente, muito desassistido do ponto de vista de crédito. Então, eu acho que tem um grande oceano azul aí para a gente navegar, que mesmo que a crise diminua um pouco a oferta de projetos, ainda assim tem muito projeto Brasil afora. O loteamento, para a gente, eu não sei se vocês também moram em São Paulo como eu, mas quer dizer, para a gente é um negócio até às vezes meio esquisito, a gente não vê andando na rua aqui, a gente só vê prédio, mas se você vai para o interior, seja de São Paulo, seja de qualquer estado do Brasil, as cidades menores crescem através dos loteamentos. Então, eles costumam estar sempre ali nas bordas da cidade e é como os municípios vão crescendo. E aí, principalmente no interior, mais exposto ao agronegócio, que como em todas as crises do Brasil, também nessa está imune, né? A gente vai ter um ano aí de safra recorde e com o dólar alto, o faturamento dessa turma está muito gordo. Isso cria riqueza nesse tipo de cidade e estimula muito o mercado de loteamentos. Tá? Então, não temos preocupação nenhuma no tamanho do mercado por um horizonte muito longo aí de fundos da Habitat. Tá. Eduardo, você pode comentar um pouco assim, como que funciona, né, o passo a passo de vocês? Vamos dizer assim, vocês recebem, sei lá, 100 ideias de investimento, aí vocês vão filtrando, passam, sei lá, 20 para o comitê e o comitê aprova uma, assim, você pode dar, sei lá, grandes números para a gente ter uma noção do trabalho que é, né, fazer todo esse processo e até realmente concluir a operação como um todo? Claro. E também acho que a gente tem, ponto dentro de casa, um time de prospecção, tá, que tanto faz via cold call, via pegar a estrada e ver o que está acontecendo em diferentes pontos do Brasil, para encontrar os incorporadores e, por tabela, os projetos. Né? Uma vez que se achou uma potencial oportunidade, a gente fala, amigo, precisamos olhar para a tua carteira, para o teu estoque, para a tua obra, para te dizer se faz sentido uma operação.
A coisa aí fica mais a quatro mãos entre esse meu time de prospecção e o nosso time de análise e gestão, que aí vai planilhar tudo, quer dizer, a gente tem toda uma expertise para entender a saúde das carteiras, que momento do projeto o cara está, se no meio da obra ele já vendeu pouco ou vendeu muito, se está pronto, se está densando, quer dizer, a gente tem todo um algoritmo interno ali que nos diz, basicamente, fazer o projeto, qualquer projeto a gente pode fazer. A pergunta é, quanto dinheiro eu posso emprestar para aquele projeto, para ter certeza que o cara termina a obra. A gente nunca empresta menos do que o suficiente para a obra, para não ter o risco da obra parar no meio e aí vira um problema cabeludo. E dois, que aquela carteira seja suficiente, assumindo que a inadimplência pode piorar e etc., seja suficiente para pagar a operação. Então, fazendo esse filtro, a gente acaba descartando muito rápido vários projetos onde essa conta não fecha. Não tem aí nem muita discussão, é sim ou não. Tá? Outro ponto que está no nosso regulamento é um LTV máximo de 60%. Como é que eu calculo esse LTV? Eu pego todas as garantias disponíveis no projeto, que são todos os recebíveis mais o estoque, e vejo se aquilo é suficiente para, com 60% do valor, no máximo, o cara terminar a obra. Se não é muito rápido e fácil eu dar essa resposta para o cara, que nem sempre é obrigado, tchau, não vamos fazer. Olha, esse projeto teu aqui que está em obra, o que você tem de recebível não é suficiente, mas aquele projeto que você entregou 2 anos atrás e que você ainda tem carteira, se a gente juntar os dois em um CRI só, eu consigo fazer com que a carteira do teu projeto que está pronto ajude a eu te dar o crédito que você precisa para a obra desse aqui que não está pronto. Em muitos casos é assim que a gente soluciona. Passou nesse crivo numérico, aí entra um processo de due diligence em várias etapas. Tá? Então tem todo o lado jurídico, a gente vai olhar quando o cara comprou o terreno para fazer aquela obra, foi feita, tiraram certidões, quem era o antecessor, o cara tem dívida, igual você faz quando compra um imóvel. Vamos auditar a obra para ver se está bem feita e se o valor que precisa para terminar está correto. Vamos auditar a carteira. Então, ele pode ter me mandado aqueles 500 clientes lá e falado, está todo mundo em dia, ninguém nunca atrasou uma parcela. O que a gente faz? A gente contrata uma empresa Xservicer que entra na conta bancária do incorporador e confere cada boleto com cada pagamento recebido. E aí me manda um relatório e fala, tem o cliente número tal aqui, parou de pagar faz 6 meses e é um problema, provavelmente não vai voltar. A gente faz a conta sabendo que aquele cliente está inadimplente, não podemos contar com ele. Visitamos, isso é obrigatório, o projeto, principalmente para entender a força dele frente à concorrência. Tá? Então, o do vizinho é mais bacana e mais barato, esse projeto não vai ter sucesso. O único concorrente está do outro lado da cidade, num ponto ruim, o cara que trabalha mais para cá vai querer morar desse lado. Então, a gente faz uma análise comercial também para ver o potencial de sucesso do projeto. Tendo tudo isso amarrado, aí vai para a aprovação final de um comitê que, analisando tudo isso junto com a gente, tem a resposta do go, no go aí da operação. Como é que funciona esse funil? Então, eu acho que números parecidos com o que você falou, tá? De 100 projetos que a gente dá essa primeira olhada, faz essa primeira conta, eu te diria que 40% passa. É bom que essa conta nos traz assertividade, tá? Então, aí não é que dos 40 eu só vou fazer 2 ou 3. Dos 40, provavelmente, eu vou fazer 10 ou 20, tá? A gente consegue aí manter... se passou na primeira conta, a gente consegue ter uma positividade boa depois, até porque a gente consegue flexibilizar, com garantias robustas, a gente consegue flexibilizar a operação e fazer encaixar uma coisa que normalmente não encaixaria. Tá? O que a gente não abre mão é disso, é de ter muito fluxo vis-à-vis o valor que o incorporador vai precisar me pagar todo mês, e importante que ele é obrigado a pagar todo mês. Tá? Então, não tem operação com carência
emprestei o dinheiro hoje, mês que vem eu já recebo uma primeira prestação. Para receber essa primeira prestação, eu preciso saber que o cara tem recebível já performando ali a partir do momento da nossa entrada. Certo. Acho que só um ponto para completar, então, Eduardo, assim, acho que você também faz, né, tanto multipropriedade quanto loteamentos, assim, né? E realmente tua carteira é mais para propriedade do que para loteamento do que multipropriedade, né? Você tem um mix alvo, vamos dizer assim, da sua carteira, e também acho que você pode comentar um pouco da questão de comprar CRI sênior ou comprar CRI subordinado, né? E alguns CRIs na sua carteira você compra os dois ao mesmo tempo. Se puder também comentar qual que é a vantagem de comprar os dois num pacote em vez de comprar só o sênior ou só o subordinado? Cada tranche, seja sênior, seja subordinada, a gente agora, as novas que está fazendo são mais operações série única, tá? Então não tem subordinação. A gente vai ter para cada uma delas um risco, medido principalmente pelo LTV, e uma taxa de juros, nos nossos casos sempre inflação mais, tá? É sempre uma ponderação do risco-retorno. Então, lógico, na subordinada você sempre vai ter um LTV mais alto, portanto um risco mais alto, e uma remuneração mais alta. Por que eu estou falando isso? Às vezes pode ter um CRI sênior com um LTV mais alto do que o subordinado de uma outra operação, entendeu? Dependendo de como cada uma foi estruturada. Então, a palavra sênior e subordinada não é fator de decisão para a gente, e sim o risco e o retorno de cada um daquelas séries. Quando a gente entra nas duas, é que a operação foi trazida para a gente de maneira já trancheada, e a gente achou que as duas tinham um risco-retorno interessante, e por isso entramos nas duas. Tá? Quando a gente participa desde o começo, a gente acaba até preferindo não ter subordinação e tomar o CRI todo sem as séries sênior ou subordinada. Sobre o mix, não tem muito um mix ótimo, tá? E, de novo, eu quero estar em projetos ótimos. Falei muito de loteamento aqui, multipropriedade, a gente olha com muito mais cuidado, tá? São projetos, por assim dizer, menos... o cara, quando compra um lote de terra, é para construir a casa própria dele, quer dizer, é uma compra mais relevante na vida dele. A multipropriedade é um produto de férias, então é uma coisa que você compra e vai ter mais facilidade de abrir mão do que a tua casa própria. Então, por isso, são carteiras que giram mais e que dependem de uma gestão muito mais qualificada para o projeto ser bem sucedido. Então, quando a gente entra num projeto de multipropriedade, lógico que olhamos muito para o projeto, mas mais importante é olhar para o incorporador, para a equipe dele de venda, de pós-venda, de atendimento ao cliente, como outros projetos dele, a carteira se comportou. E aí, uma coisa interessante, Arthur e Guilherme, quando começou a pandemia, a gente falou, putz, os projetos de multipropriedade vão sofrer mais. O hotel vai fechar, o cara não vai poder viajar, é uma segunda residência, ele vai estar muito mais propenso a desistir daquela compra do que o cara que comprou um lote e está construindo a casa dele. E eu posso dizer que, de maneira muito transparente, que, para a nossa surpresa, não foi o que aconteceu. E a minha opinião é que não aconteceu justamente por causa do profissionalismo desses incorporadores. Tá? Então, se você olha para um time de pós-venda das empresas bem estruturadas de multipropriedade, é tudo sistematizado. Se você liga lá para reclamar, a mulher vai te perguntar, mas por que você quer cancelar? Ah, porque eu estou me divorciando. Ela digita no computador lá, divórcio, e aparece 3 bullets aqui do que ela deve contra-argumentar para o cara para convencer ele a ficar. Quando se viu que a gente estava diante de uma pandemia, em 2, 3 dias essas empresas tinham um comitê de crise montado para estabelecer o que vai ser falado para cada cliente, o cara que ligar falando que quer cancelar, já tem ali prontinho, fala, olha, o senhor congela a tua prestação agora, sem multa, sem juros, a gente joga para o final, não cancela, se você cancelar, você vai estar botando em risco
a própria obra, ou pela nova lei do distrato, o dinheiro não vai ser devolvido agora. Então, quer dizer, tinha uma preparação maior para lidar com os clientes que estavam ali preocupados com a situação da pandemia. E acho que isso fez com que as carteiras ficassem mais resilientes, e mesmo nas operações de multipropriedade, a gente, até agora, problema zero aí com... Só corrigindo, o problema zero que eu falo é os CRIs todos adimplentes, tá? É claro que aumentou a inadimplência dessas operações também, mas menos que no caso dos loteamentos, e não suficiente para prejudicar aí a adimplência das nossas operações. Beleza. Bom, acho que você já respondeu até uma pergunta aqui de uma pessoa sobre essa parte da inadimplência. Tem outras perguntas que a gente recebeu aqui. Uma, por exemplo, o fundo de vocês pretendem lançar outros fundos, né? Uma pergunta. E a segunda pergunta é, o fundo de vocês, o HABT 11, né? Ele vai crescer indefinitivamente ou ele, em algum momento, a gente vai amortizar? Qual que são os próximos passos aí? O que vocês têm a falar sobre isso? Tá, de novo começando pela segunda pergunta. Não é um fundo onde a gente pretende fazer amortização, tá? Então, nosso primeiro já está amortizando. Esse segundo é a ideia é que a gente pague rendimentos mensais, né, juros mensais, e reinvista tudo que for a amortização dos CRIs. Quer dizer, os CRIs da carteira todo mês pagam juros de amortização. Os juros vai para o cotista, a amortização fica disponível para a gente que quer investir. Hoje não temos na cabeça novos fundos no nosso planejamento, mas a partir do momento que a gente tiver 100% alocado, a ideia é fazer novos follow-ons, sempre em tamanhos parecidos aí com o que a gente fez, para a gente alocar rápido, tá? Porque aconteceu um caso aí muito fora do previsto, e a gente não alocou rápido por esse motivo, mas a nossa ideia é captar, alocar. Só estamos com dinheiro em caixa por uma situação, de novo, completamente extrema aí que se abateu nos mercados. Beleza. E teve outro ponto também, Eduardo, né, que você comentou, acho que em outra discussão, né, foi que realmente que você até proativamente comunicou, né, o empreendedor lá que estava com um problema a mais, né, assim, que você conseguiu identificar, acho que antes que ele, né, a questão da inadimplência da carteira dele, né? E, assim, crescendo muito, você acha que você perde um pouco isso? Ou você acha que, sei lá, com a equipe que você tem, você consegue realmente acompanhar, sei lá, uns 50, 60 crises? Você tem um tamanho, vamos dizer assim, que você já fica ótimo? Ou você acha que você consegue crescer mais e ter, sei lá, uma carteira de 100 crises e realmente, né, o número de mutuários seria muito maior? Assim, você tem um número alvo, assim, um patamar, você fala assim, pô, sei lá, acima de 1 bilhão realmente não faz muito sentido ter esse fundo? Ou você acha que realmente não tem essa limitação, assim, física para vocês, né, em termos de patrimônio? Não, eu acho que física não, tá? Eu acho que a gente talvez tenha uma limitação de tamanho no momento em que o volume de crise ali que eu tiver gerem uma quantidade de amortização mensal que eu não consiga reinvestir todo aquele dinheiro, ou que a minha capacidade de originação fique igual à amortização que eu recebo. Aí eu falo, pô, agora, então, se eu recebo todo mês 10 de amortização e consigo investir 10, eu não vou mais captar dinheiro no mercado, e aí o fundo vai estabilizar num tamanho que, honestamente, ainda não sei te dizer qual é, tá? Por capacidade de fazer o gerenciamento, aí eu acho que não teria problema de crescer indefinidamente. Porque eu não vou crescer muito rápido, então hoje estamos lá de 18 crises, eu vou para 100 com certeza esse ano. Provavelmente de 18 a 100 eu vou demorar 3, 4 anos para chegar. É o tempo para a gente ir. O que eu vou precisar sim é crescer a equipe e continuar fazendo uma coisa, acho super relevante, que a gente faz lá na Habitat, que é investir muito em sistemas. Então, hoje a gente tem muito mais facilidade de tratar os dados, e aí os dados são basicamente a adimplência das carteiras, tá? Se você pega os nossos 2 fundos,
São mais ou menos 30 operações que estão lastreadas em 24 mil recebíveis. Então, quer dizer, tem 24 mil pessoas que todo mês recebem um boleto que para numa conta da Habitat. Hoje, a gente tem muita velocidade pelo investimento que a gente fez em sistema, em tecnologia, para saber, dos 24 mil, quem pagou no dia, quem pagou antes, quem pagou depois, quem não pagou, quantos novos recebíveis entraram porque foram feitas novas vendas, quantos recebíveis saíram porque foram feitos distratos. Então, essa capacidade aí que a tecnologia nos traz ajuda muito também a ter casos como esse que você lembrou de outra live que eu participei, em que eu fiquei sabendo antes do cara que ele estava com um problema e aí até foi um caso de loteamento, que geralmente a gente tem empresas menores e, por isso, menos capacitadas com sistema, com pessoas, do que as grandes players aí da multipropriedade. Então, nesse caso específico, a gente identificou no meio do mês que os recebíveis estavam bem abaixo do que estavam no mês anterior. Ligamos para o cara, ele foi exatamente isso, não estava sabendo. Não, eu olho esse número só no fim do mês, deixa eu ver o que está acontecendo. E aí, com a atuação que ele teve depois dessa nossa ligação, a carteira recuperou ao longo do mês e a gente foi outro CRI aí que, apesar de ter inadimplência, não afetou aqui o nosso recebimento. Tem mais alguma? Tá. Acho que só para assim, frisar um pouco então, assim, na questão das novas alocações, você está focando mais realmente em ter um fundo de reserva maior, né? Você não pediu um LTV mais conservador e também não pediu mais taxa para as operações que você está desenvolvendo agora para alocar os recursos da oferta, né? E assim, só para entender também, Eduardo, assim... O fundo de reserva foi um exemplo, tá? Mas a gente está... tá, foi um exemplo, entendi. Lutando por todas essas coisas que você falou. Certo. E estamos conseguindo, estamos sendo bem sucedidos. Teve uma pergunta que a gente acabou não respondendo. Que foi sobre a criação de novos FIIs, né? Eu acho que, assim, nesse momento, a gente está muito concentrado em terminar a alocação da segunda do follow-on que a gente fez agora em março, fevereiro, e aí depois a gente vai pensar qual vai ser o caminho que a Habitat vai tomar. Então, acho que o foco agora realmente é em alocar. E um pouco, o cotista acaba perguntando sobre isso, se que é a inadimplência, né? O que acontece? No nosso relatório, a gente disponibiliza para o investidor acompanhar a razão garantia, né? Que é a PMT, que é o excesso de fluxo que circula na conta do incorporador. A gente entende que esse dado ele é mais seguro de acompanhar, porque se um incorporador tem uma inadimplência muito alta, ele pode, de um mês para o outro, matar todo mundo, porém, eu vou receber menos na minha conta. Então, a gente acaba acompanhando esse dado que a gente entende que mostra mais sobre a saúde daquele CRI. Beleza? Ótimo. Bom, eu acho que é isso. Queria agradecer, né? Antes, acho que só para finalizar, Edu e Ju, eu queria que vocês, enfim, dessem uma palavra final para o investidor aí, o telespectador, falar os caminhos até como chegar em vocês, né? O site, enfim, e-mail, para quem tem dúvida, que interesse em conhecer mais, ou, enfim, queria deixar aí essa palavra final. E acho que é isso. E queria agradecer, obviamente, a disponibilidade de tempo de vocês. E vamos fazer aí, mais para frente, né? Outra live aí para atualizar as situações. Não, perfeito. Com certeza, gente. Acho que... Vai lá, Ju, depois eu termino aqui. Desculpa. Então, na verdade, acho que 2 pontos, né? O nosso fundo, ele é um fundo high yield e acho que está mostrando o quanto que todas as estruturas que a gente colocou no fundo são robustas para aguentar esses momentos de crise, né? Então, acho que a gente sempre se vendeu como fundo high yield e eu acho que é nesse momento que a gente vai ver o quanto que todas essas estruturações, na verdade, são saudáveis, mesmo numa estrutura que tenha mais taxa, né? Acho que outro ponto também sempre lembrar que a gente é super disponível,
O Gui colocou aí no chat o nosso Instagram, a gente também tem LinkedIn, se quiser também pode entrar em contato pelo e-mail, ri@habitatcp.com.br, e também entrar no site, que é habitat.com.br, e lá vocês têm um formulário de contato. Qualquer dúvida, entrem e fiquem à disposição. E eu agradeço aqui o convite de vocês. Obrigado. Boa noite, Edu. Boa noite, Ju. Boa noite, pessoal. Eu ia falar exatamente a mesma coisa aí, então fica só meu obrigado aí pelo convite. Estaremos sempre à disposição para as próximas aí. Show de bola. Valeu. Obrigada, pessoal. Boa noite. Valeu.